Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, ventilado, tranquilo, silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de você seu estojo, contendo seus lápis, suas borrachas, seu apontador, tudo aquilo que você for precisar para a nossa aula. Tenha sempre perto do seu lado o seu livro didático, seu caderno e sua atividade de reforço. Hoje a tia queria que vocês pegassem o caderno de vocês e fizessem anotações da nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje, nossa aula de arte, sobre cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde se concentra mais, que se destaca mais essa literatura é Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel aderiu força no século XIX, sobretudo entre 1930 a 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, das quais se destacam João Cabral de Melo, o Ariano Suassuna, o Guimarães Rosa e entre outros cordelistas. A literatura de cordel, a maioria das suas capas, aliás, todas as suas capas, ela vem em forma de xilogravuras. E por que esse nome cordel? Porque elas eram feitas, os seus vendedores, seus cordelistas, os autores dessas obras, eles iam vender essas obras numa feira e colocavam elas sobre cordas ou barbantes. O termo cordel é de herança portuguesa, é uma manifestação artística e foi introduzida pelos os portugueses no século XVIII. Na Europa, essa manifestação ela começou a aparecer no século XII, nos países como França, Espanha e Itália, e foi originado como Renascimento. A origem do cordel e muitos poetas, eles vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. As principais características do cordel, ele tem como principal característica a oralidade e a presença de elementos culturais brasileiros. A sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. É uma literatura que ela faz uma informação, ela faz uma crítica sobre os problemas sociais de forma divertida e que interage com o leitor e faz com que os leitores eles relaxem na linguagem que é empregada. Oposta à literatura tradicional, que é impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional, é de região por região. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas. As capas deles eram feitas de forma de xilogravuras. O que é xilogravura? Você lembra? É uma técnica, ela era tipo um carimbo. Ficam pendurados em barbantes ou corda, daí surgiu o nome de cordel, porque eles eram pendurados nas feiras livres numa corda ou então em barbantes. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. As poesias deles eram geralmente em formatos de versos. Elas se afastam das ganones na medida que incorporam uma linguagem de temas populares. Além disso, essas manifestações recorrem aos outros meios de divulgação. Os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Então, os próprios cordelistas iam divulgar os seus trabalhos. A literatura de cordel, ela tem como principais características uma linguagem coloquial, uma linguagem formal. Ela usa de humor, de ironia e de sarcasmo para retratar a realidade social ou como o folclore brasileiro, se tratando de religião, de política ou de alguns episódios da história. Então, a linguagem dela é uma forma humor, que elas retratam a realidade social de forma humor, irônica, que elas criticam de forma irônica, e de sarcasmo. Elas retratam algo que elas queiram se manifestar de forma que chame a atenção do seu leitor, passando para o leitor um lado humor, uma alegria. A presença de rimas, métricas e oralidade. A literatura de cordel e repente. A literatura de cordel
e os repentes são duas manifestações populares e culturais distintas. São duas manifestações regionais, mas elas são distintas. O que é distintas são parecidas, mas têm características diferentes. Embora sejam parecidas, possuem suas peculiaridades. Cada uma possui suas características. Os repentes, eles são feitos por repentistas, é baseado numa poesia cantada ou falada e ela é improvisada. Você dá um tema, ela pega um tema e ela improvisa essa poesia. E elas sempre utilizam alguns instrumentos musicais, como pandeiro, violão, o tambor. Eles utilizam de instrumentos musicais para recitar esse poema, para falar esse poema. Já o cordel, feito pelos cordelistas, é uma poesia popular, com traços e oralidade divulgada em folhetos. Nas feiras de antigamente, e com o intuito de vender suas artes, os cordelistas eles utilizavam uma técnica de criatividade para atrair o público. Como é que eles utilizavam? Eles atraíam o público, apesar das suas obras serem feitas, ele colocava nas cordas, os seus livrinhos, as suas citações, seus cordéis, e ele trabalhava tipo uma forma de repententes. Eles recitavam seus versos falados. A partir disso, a poesia era recitada, e algumas vezes acompanhada de violas e pandeiros e dramatizadas nos locais públicos, como forma de despertar o interesse da população. Então, como a tia fez, ele recitava os seus cordéis de forma tipo repentes, né? Ele utilizando os instrumentos musicais e ao mesmo tempo ele dramatizava esse cordel. Então ele dramatizava aquilo que ele estava escrevendo, que tinha no seu cordel. Foi justamente esse tipo de fato que gerou uma confusão em relação aos repentes. Por quê? Porque os cordelistas eles estavam querendo atrair o público para vender a sua obra, eles estavam fazendo também o trabalho dos repentes. Os principais representantes, os autores da literatura de cordel, eles são denominados de cordelistas. Segundo as pesquisas, aqui no Brasil há cerca de 4.000 cordelistas. Muitos deles algum deles a tia botou aqui, e o mais conhecido no nosso Ceará foi o nosso Patativa do Assaré, que o Drauzio Beza, ele recita muitas poesias do Patativa do Assaré, que foi o que incentivou a ele a ser o grande cordelista que ele é. Teve o Apolônio Alves dos Santos, o Cego da Aldeirada, o Cuica de Santos, o Firmino Teixeira, o João Ferreira, o João Martins, o Manuel Monteiro, o Leandro Gomes, o José Alves, o Homero do Rego, o Gonçalo Ferreira, o João de Cristo Rei e o Theo Azevedo. E como eu tinha vindo falado, o nosso grande Patativa do Ceará, que ele é cearense. Aqui a tia botou, porque nós estamos perto do nosso Dia das Crianças, que a tia é uma criança. A tia botou para vocês essa imagem de criança para parabenizar vocês pelo dia de vocês. Feliz Dia das Crianças. Sejam crianças. Brinquem, mas brinquem com responsabilidade. Ser criança não é só brincar, é estudar, é ajudar a mamãe em casa. É você despertar, colocar para fora aquela alegria que tem dentro de você. A tia botou para vocês um poema que vocês, retratando um pouco sobre isso. A tia botou aí para vocês. Um feliz Dia das Crianças para vocês, meus amores. Vamos praticar. Vamos agora fazer nossa atividade que a tia passou para vocês, certo? Vocês vão fazer um vídeo representando o cordel e recitá-lo para a tia, certo? Vocês vão fazer um vídeo, vocês vão representar um cordel e vão recitar para a tia. Terminou de fazer o vídeo e esse cordel, qualquer cordel que você quiser, você faz o vídeo, recita para a tia, manda pro WhatsApp da tia individual, certo, meus amores? E vocês vão escrever um cordel e o tema do cordel de vocês vai ser criança. Vocês vão escrever esse cordel, vão mandar para a tia no WhatsApp, tá bom, meus amores?
Um feliz Dia das Crianças. Se divirta, brincam, porque ser criança é ser feliz. Um bom final de semana. Até a próxima aula. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso canal, no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Também essa aula está na nossa plataforma digital. Então, um beijo no coração de cada um. Um bom final de semana. Tchau, tchau, meus amores. Feliz Dia das Crianças para vocês.